A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Nós hoje estamos fazendo esse culto de ação de graças, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Há 8 dias atrás, eu e meu marido estávamos muito ansiosos com a chegada de um grande amigo. E é incrível quando você é dependente de Deus, você confia de que aquela passagem na Bíblia, naquele versículo que diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, aí você precisa acreditar. E nessa noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, aleluia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do versículo 36. Olha o que a palavra de Deus nos diz. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Como em qualquer relacionamento de bons amigos, amados, um desentendimento não poderia faltar. Nós acabamos de meditar nesta passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 36 ao versículo 41. Quando observo o porquê de Paulo e Barnabé terem se desentendido, eu me pego sorrindo. Não foi uma questão doutrinária, não foi uma questão denominacional, não foi porque Marcos não era um bom servo, porque Paulo mesmo o recomenda na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Diferenças entre servos de Deus não precisam travar a obra de Deus. E há diferentes tipos de ministérios, amados. Depois desse desentendimento tão sério, como está registrado no versículo 39, não havia somente uma caravana missionária, mas duas. Uma formada por Paulo e Silas, outra, obrigada, pastor Zeca, outra, obrigada, aleluia, uma formada por Paulo e Silas, outra formada por Barnabé e Marcos. Foi a soma das cidades que ambas as duplas visitaram, que fez o alvo de voltar às cidades onde eles pregaram a palavra do Senhor de uma forma concreta. Desentendimentos, amados, sempre vão existir, bota isso na sua cabeça. Se você é novo convertido, se você é um antigo convertido, desentendimentos sempre existirão. Eles não são pecados em si mesmos, eles são parte do relacionamento humano. Pais se desentendem com seus filhos, filhos se desentendem com seus pais, patrões se desentendem com seus funcionários, e os funcionários também se desentendem com seus patrões. Mas que isso nunca trave o exercício, o dever que cada um de nós tem para com Deus, de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Divergências sempre existirão. Eu acho interessante, amados, quando as pessoas são neófitas, são novas na fé, tentam justificar a sua falta de compromisso com Deus, achando que se em determinada igreja surgiu uma divisão, surgiu uma forma de administração que não foi aceita, isso é motivo para deixar Jesus. Mas hoje eu recebi no meu WhatsApp algo que me deixou impactada.
Você precisa entender que quem sai da igreja por causa de homens, nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Foi muito forte. Quantos entram pelas igrejas evangélicas em Maceió, no Brasil e no mundo? Assistem às ministrações da palavra de Deus. Escutam programas de rádio em emissoras gospel. E por causa de um homem, por causa de uma circunstância, por causa de uma situação, deixam a igreja. É porque de fato nunca entraram na igreja à procura de Jesus. Quem verdadeiramente tem um encontro com Jesus, quem tem um encontro real com Jesus, que nasceu de novo e sabe muito bem de onde veio e para onde vai. Você sabe muito bem de onde você veio. Eu sei de onde eu vim. E eu sei para onde eu vou, se eu estiver com os meus pés firmados na rocha, que é Cristo, o autor e consumador da minha fé e da sua fé. É este evangelho que temos pregado desde 2007. Mas quando a gente começa a observar que no final desse período, os dois foram enviados até Jerusalém com as contribuições que a igreja de Antioquia havia feito para os membros mais pobres da igreja de Jerusalém. Pouco tempo depois eles voltaram, trazendo João Marcos com eles, e foram designados como missionários para a Ásia Menor. Visitaram Chipre, na Grécia. Algumas das principais cidades da Panfilha, Pisídia, Licaônia. Depois da sua conversão, Paulo de Tarso começou a ganhar destaque. A partir daí, ao invés de Barnabé e Paulo, como até então eram conhecidos, essa dupla de missionários, agora lê-se Paulo e Barnabé. Só em Atos 14:14 e Atos 15:12 e 25, Barnabé ocupa novamente o primeiro lugar, porque tinha uma estreita relação com a igreja de Jerusalém. Paulo aparece numa pregação missionária, quando os moradores de Lídia o consideraram como Hermes e Barnabé como Zeus. Voltando dessa primeira viagem missionária a Antioquia, eles foram novamente enviados a Jerusalém para consultar com a igreja de lá quanto à relação dos gentios com a igreja. Sabe, irmãos, quando a gente começa a estudar a história desses dois gigantes da fé, até porque o apóstolo Paulo, após a sua conversão, ficou 13 anos esperando a oportunidade que somente Barnabé proporcionou, que foi estender a mão ao ex-fariseu Paulo de Tarso, responsável pela perseguição da igreja. Eu sempre costumo dizer que pastor Zeca Torres é um Barnabé. As pessoas aprontam uma vez, ele perdoa, dá a mão. Aprontam 2 vezes, a terceira vez, a quinta e a 10ª. E eu costumo dizer que pastor Adélia é como o apóstolo Paulo. A pessoa só apronta uma vez e, meu irmão, vai debaixo da bênção, vai ganhar almas para Jesus Cristo. Talvez seja o segredo do nosso chamado. É essa diferença que nos faz entender os desafios que um líder, que uma líder enfrenta para administrar pessoas. Existem pessoas que, existem amigos, na verdade, que são mais chegados do que um irmão. Mas como reconhecê-los em meio a um vendaval? Como percebê-lo em meio às tempestades da vida? Aprendi num congresso de pastores e líderes, em 2010, uma frase que até hoje ecoa dentro de mim, que dizia assim: os meus verdadeiros amigos confrontam os meus inimigos. E nessa noite, os nossos verdadeiros amigos estão aqui conosco, para agradecer a Deus, porque até aqui, o Senhor Jesus, essas palmas são para o Senhor Jesus, porque Ele sabe, aleluia, que nós o amamos, que nós reconhecemos que toda honra, louvor e glória são para Ele, que é tudo por Ele. Estou muito emocionada. São momentos históricos no chamado desta igreja. E nessa noite, eu quero que você
entenda que Deus é o dono da obra. Que quando você, antes de começar um culto ou uma reunião, ora, agradecendo ao Senhor, que já está presente em nossas vidas, e entrega o trabalho ao Senhor, Ele se responsabiliza. Por mais que você não entenda por que o deserto chegou, por que o vendaval chegou, por que a dificuldade chegou, existe um Deus que quando tem um projeto para a tua vida, Ele forja o seu caráter, Ele forja a sua personalidade. Então você não murmura, você o adora, você não questiona, você glorifica a Deus, você não se sente abatido, mas você, através da unção do Espírito Santo, respira fundo, coloca a sua melhor roupa e diz: verdadeiramente, Jesus levou sobre si as nossas dores, e sobre si levou as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sob suas pisaduras nós já fomos sarados. Quantos sarados nessa noite podem dar glória a Deus e aleluia? Quantos sarados neste culto de ação de graça podem ter convicção que o seu nome está escrito no livro da vida? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Motivos para chorar, quem é que não tem? O menino abandonado que mora nas ruas e para matar a fome de pão e o frio tem que fumar pedras de crack. A menina que muitas vezes foge de casa depois de um incesto e por não saber ler nem escrever se envolve na prostituição e no tráfico de drogas. Sabe, irmãos, o cristianismo que nós cremos nesta igreja é um cristianismo de mudança, que começa de dentro para fora. Eu tenho certeza que as pessoas estão cansadas de letra, de técnicas de ministração, para você chorar. Mas as pessoas estão com sede de um Deus que possa suprir as necessidades dela. De um Deus que quando aquela ovelha está cansada, esse Deus nos coloca nos braços dele. Você é a menina dos olhos de Deus. Obreiro, obreira, você é a menina dos olhos de Deus. E quem tentar te destruir, Jeová que está sentado em seu alto e sublime trono, entre querubins e serafins, olha para a terra e diz: Miguel, entra nessa peleja, Miguel. Porque ela não pode suportar, ele não pode suportar, mas eu vou ajudá-lo. Ela vai superar essa situação. É por isso que estamos de pé. Porque nós somos pentecostais até o tutano, até a medula. Choramos, nos aquebrantamos, buscamos ao Senhor pelas madrugadas, colocamos a cara no pó e falamos muitas vezes: Deus, eis-me aqui na tua presença. Aleluia! Deus nesses últimos dias está à procura de homens e mulheres como você que está me assistindo, que está me ouvindo nessa noite, nesse culto de ação de graças. É incrível como em menos de uma semana Deus muda o quadro da nossa história. É incrível quando você é dependente de Deus, minha irmã, meu irmão. Deus é aquele que guarda você, que te protege, que te consola, que te ampara, que renova suas forças. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia! Eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem certa que Ele é poderoso. Talvez o teu inimigo seja um grande gigante como o filisteu. Talvez você seja aos olhos dos seus inimigos como um menino Davi, um adolescente. Mas Davi entrou naquela peleja não confiando na sua própria força, mas na força do Deus que ele cria. E quando você enfrenta um grande gigante, ou muitos gigantes se levantam, a unção do Senhor dos exércitos é sobre a sua vida.
para você falar que em nome do Senhor dos Exércitos, esse gigante vai ser destruído, em nome de Jesus. Saiba que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades, espíritos obsessores que usam pessoas que você muitas vezes ama. O rei Davi amava o seu filho Absalão, que durante 40 anos ficava na porta do palácio, fazendo a cabeça das pessoas contra a liderança do rei Davi, seu pai. Então não se assuste quando um filho se levantar contra um pai, quando um irmão tentar destruir a vida de uma irmã, quando alguns começarem a profetizar coisas que são da carne, porque nesses últimos dias Deus está à procura de homens e mulheres que sejam como Barnabé, dando uma segunda chance, uma terceira chance e uma quinta chance, porque até aqui o Senhor Jesus tem nos ajudado. Nesse culto de ação de graças, eu quero agradecer ao Senhor dos Exércitos, em nome do pastor Zeca Torres, em nome do nosso filho Daniel, a todo o apoio de vocês que se encontram aqui. Alguns amigos entraram em contato conosco, estão trabalhando, não ia dar tempo de estar aqui conosco, mas uma coisa é verdadeira: essa ministração vai ser exibida nas redes sociais. Eu quero que você entenda que falar em línguas estranhas, que marchar, que pular, que profetizar, não são os maiores dons, mas o amor é o maior de todos os dons. Eu pergunto a você: como um animal ferido poderá amar? Como alguém que já chega numa igreja com seus traumas e seus complexos e suas inseguranças e seus medos, e não se deixa ser tratado por Deus, poderá amar? Quem é pai e mãe e ama seu filho, dá limite, explica o que é certo e o que é errado. Nessa noite, amados, que possamos entender que personagens como Paulo e Barnabé sempre existirão. Dois amigos que por questões de pensamentos decidiram se distanciar. Eu quero que você nessa noite entenda. Hoje é um dia histórico na minha vida. São 8 anos de pastoreio. Existem algumas pastoras que se encontram aqui, que já presenciaram situações como pastora Deise e pastor Fernando. E Deus, quando eu pedi ao Senhor que forjasse o meu caráter e o caráter do pastor Zeca, Ele permitia mais circunstâncias dolorosas, mais circunstâncias em que as lágrimas saíam do rosto, rolavam pelo rosto, mas não com tanta intensidade como no passado, quando nós começamos. Hoje nós estamos abrindo oficialmente a Assembleia de Deus Atitude. Ada é um nome que vem do hebraico, que significa o Deus que traz benefícios. A gente tem um carinho muito grande por pessoas que nos ajudaram no início. Mas da mesma forma que Paulo e Barnabé entenderam que precisavam cada um ir para o seu rumo, nós decidimos começar a partir de hoje. E eu quero agradecer ao Senhor dos Exércitos pela vida de vocês, que tem sede de Deus, que na frente de um computador vai estudar a palavra de Deus, como eu estudei a passagem de Paulo e Barnabé e me senti ricamente alimentada em saber que os desafios surgirão sempre. E o Espírito Santo nunca vai deixar você ser confundida ou confundido. Porque o Espírito Santo, ele é real. Eu gostaria que você se colocasse de pé, curvasse sua cabeça. Essa semana eu estava orando de madrugada. E acordei às 5 da manhã.
fui resolver umas coisas em casa para poder ir para a rádio. E o Senhor, eu não sou murmuradora, eu sou uma adoradora. Nunca fiz curso de canto, mas sempre cantei em casa. Pastor Zeca necessita fazer um curso de canto. Mas esse hino me tocou essa semana e eu na rádio eu colocava e eu dizia que o Senhor é um Deus que Ele sabe de todas as coisas. Ele é um Deus que cuida de você, que te vê no secreto. Você não está sozinho. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou, mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar, perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. E eu comecei a cantar esse louvor, amados, e eu fui renovada de uma maneira tão gloriosa que eu senti como se naquela sala da minha casa anjos celestiais com espadas de fogo desembainhadas estivessem ali guerreando ao meu redor. E eu comecei a dizer: Senhor, Tu és um Deus que me vê. Tu és um Deus do secreto. Tu és um Deus que me conhece. Eu não estou só. E de repente comecei a falar em línguas estranhas. E de repente, quando eu menos esperei, o Senhor falou o que nós deveríamos fazer. Pastor Zeca escreveu uma carta agradecendo ao nosso grande amigo e ex-líder, dizendo que o nosso tempo tinha chegado ao fim e que entregávamos aquela oportunidade de ganhar almas. E o Senhor, de segunda, terça e quarta, criou uma circunstância, amados. Então nessa noite, saiba que o teu Deus é um Deus que te vê no teu quarto, no teu carro. É um Deus que sabe o que acontece na tua essência. Mas parece que um furacão me alcançou, meu Deus. Deus, eu não podia imaginar, perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho força pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto. Só tu podes me encontrar. Tu és o Deus
língua estranha. Oh Deus, obrigada, Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu posso, como disse o apóstolo Paulo, todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso glorificar e exaltar ao Rei dos Reis. Eu posso dar a mão ao cansado e abatido. Eu posso ajudar a levar alguém para Cristo, porque eu posso em Cristo Jesus todas as coisas nele, porque tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Este é o meu agradecimento em nome de pastor Zeca Torres, de Daniel Torres, o nosso rapaz, a todos vocês que estão nessa noite e que não tenham dúvidas de que este casal foi escolhido não por homens, mas por Jeová, para saquear o inferno em Alagoas, no Brasil e no mundo, para a honra e glória do nome de Jesus. Deus não escolhe somente os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Então deixa Deus te capacitar, escolhido. Deixa Deus te capacitar, mulher. Deixa Deus forjar o teu caráter. E se teu inimigo disser na tua cara que você não tem valor, que você é uma poeirinha no canto da sala, desprezado, abandonado, fracassado, falido, você bata no peito e diga: diabo, em nome de Jesus, sai da minha frente, o meu alvo é Cristo. Eu sigo os passos dele, sai! Ninguém pode destruir o ungido de Deus. Que toda a honra, que toda a glória e que toda a adoração sejam dadas ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está sentado ao lado direito do nosso Deus. Ele é Jesus de Nazaré. Ele ressuscitou dos mortos. Ele ao terceiro dia ressuscitou e é o nosso advogado de defesa. Você pode se sentar dando glória a Deus e aleluia, em nome de Jesus. Que toda a honra, louvor e glória sejam dadas a Jesus de Nazaré.